Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Dia 31 de março sempre traz a lembrança, e não a saudade, é claro, mas a lembrança de um dia fatídico para a democracia, dia do golpe de 31 de março de 1964. Militares atiçados por grupos da extrema-direita derrubaram o presidente constitucional do Brasil, João Goulart, e empreenderam uma perseguição inimaginável, inacreditável, contra a oposição. Aconteceu no dia 30 de março o que mais ou menos acontece hoje. Todo mundo que era contra o golpe era tido como comunista. Quer dizer, o golpe foi feito para, segundo a propaganda dos militares e civis que o apoiaram, para perseguir comunistas e corruptos. Mas todo mundo era comunista. Perseguiram todo mundo, menos os corruptos. Foi o tempo em que mais proliferou a corrupção no país. Lula, Dilma, Lava Jato, tudo muito pequeno em comparação da corrupção do regime de 64 até 85. Estou falando isso, gente, não é porque eu fui contra o regime, não. Estou falando isso porque eu acompanhei o regime o tempo todo. Eu era jovem jornalista quando começou a ditadura. No primeiro dia, no dia 31 de março, eu estava em Cuiabá e assinei um manifesto contra a ditadura. Por mais benéfica que pudesse ser, do ponto de vista mais imediato, de superar a crise e tal, eu nunca apoiei a ditadura. Eu sempre defendi que os governos têm que ser constitucionais, têm que ser democráticos e obedecendo ao Estado de direito, democrático de direito. O que eu sempre defendi é o que eu vou continuar defendendo. E se volto ao assunto, não tem problema, pode cobrar à vontade, eu tenho prova, sim. A história é a minha prova. A história é a minha prova. Um regime bárbaro, um regime de repressão às liberdades públicas, ao direito de falar, ao direito até de pensar. Então, o que aconteceu? A ditadura teria vindo para passar 65. Para chegar em 65, ter limpado o Brasil para devolvê-lo ao poder civil, que em 65 haveria eleição para presidente da República. Passou 65, 75, chegou em 85. A diretriz era prender comunista e corrupto.
Todos que foram presos, nem todos eram comunistas. Aliás, a maioria dos que foram presos não tinha sequer essa implicância de ordem ideológica. Mas foi preso por quê? Porque fazia oposição, porque não concordava com o estado de coisa estabelecido pelos militares e pelos civis, pusilâmines, que puxavam o saco dos militares para se dar bem. Então, o que aconteceu? Primeira coisa, os bandidos se juntaram ao regime. Passaram a elogiar o regime, a dar apoio ao regime, a dar ajuda aos órgãos de repressão para que o governo fosse perseguir aqueles que se opunham à ditadura militar. Se acercaram. Eu poderia passar o programa inteiro mostrando esta relação de oportunistas que se acercaram do governo militar para esconder o seu rabo, para esconder as suas responsabilidades, para esconder os seus crimes. Mas vou citar apenas duas figuras altamente conhecidas. Um deles é o José Maria Marim, que está indo para a prisão domiciliar lá nos Estados Unidos. Ele foi um dos governadores indicados pelo golpe para São Paulo. Então, um homem extremamente... Ele foi preso porque roubou a FIFA, roubou a Confederação Brasileira de CBF. Então, um ladrão de alto gabarito, um ladrão altamente especializado e protegido pelo regime militar. Estou citando apenas 2 exemplos. Se vocês quiserem, eu posso citar muito mais. O outro deles foi o Maluf, Paulo Salim Maluf, que ganhou de presente a Prefeitura de São Paulo, ganhou de presente o governo de São Paulo, e ia ganhar de presente a presidência da República, não fosse a força da democracia. Foi para o colégio eleitoral e lá nós o derrotamos e elegemos Tancredo Neves. Eu falo elegemos Tancredo Neves porque, à época, eu fazia parte do colégio eleitoral e votei no Tancredo, votei contra Maluf, votei contra o ladrão que a ditadura queria colocar na presidência da República. Mas fala, o pessoal não fala de ditadura. O regime militar foi muito bom, não tinha crime, não tinha. Regime militar pior do que qualquer outro regime. Se fosse bom, não teria caído. Caiu de podre. Caiu de podre. Se fosse bom, não teria caído. A inflação no regime militar chegou a bater a casa dos 1000%, equiparando a Venezuela de hoje. Eu me lembro do over, né? Over. Você aplicava no over de manhã e à tarde você estava com o dobro do dinheiro aplicado. O dinheiro dava cria, mas não valia. A inflação não dava para controlar e você deve ter acompanhado, você que é daquele tempo, porque tem muita gente que não é daquele tempo e acha bom. As maquininhas de remarcação de preço. Você ia comprando na frente e a maquininha vinha atrás, remarcando o preço. Eu não vejo aonde é que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, acha de virtude no regime militar, na ditadura militar. Realmente, eu não vejo. A história não viu. E a história não é contada pela esquerda,
não é contada pela direita. A história é contada pelos fatos. E se você quer saber o que foi 64 a 85, você tem aí os jornais. Pega os jornais da época. Os jornais eram todos censurados, mas dá para você acompanhar as notícias, né? O que aconteceu, dá para acompanhar. Eu fiz isso. Eu entrei na hemeroteca da Biblioteca Nacional do Brasil e levantei tudo. Aliás, nem precisava, porque eu acompanhei isso. Desde o dia em que foi cometida ao momento em que caiu. E a ditadura caiu de podre. Quer saber? Caiu de podre a ditadura. Não foi outra coisa, não, que derrubou. Não foi força. Foi a força do povo. O povo estava indignado com aquele governo muito ruim, aquele governo de qualidade inferior. E tem muita gente que está pedindo a volta, né? Pedindo a volta. Eu quero dizer o seguinte: para mim, cidadão que pede a volta da ditadura militar não tem vergonha patriótica. Não tem nenhum tipo de patriotismo. É um oportunista. É alguém que se deu muito bem durante o regime, porque teve muita gente que se deu bem. Muito bem. Tranquilo. Ou alguém que era filho de militar, que na época estava... Na época da ditadura, os militares eram igual hoje. Todos eles atrás de boquinha. Quando eu falo militar da reserva. Tudo atrás de boquinha. Era superintendência, não sei do que. Era, pra você ter ideia, no tempo da ditadura, havia muito menos militares no governo, em órgãos do governo, órgãos de direção, órgãos de superintendência, órgãos auxiliares, do que hoje. Mas hoje, o regime é democrático. Tudo bem, o presidente escolhe quem ele quiser. E ele falou, na campanha dele, muito antes da campanha dele, que ia fazer exatamente o que está fazendo. Então, tem que se entender que a volta, o elogio que se faz à ditadura militar tem sua lógica, né? Não tem nexo, mas tem uma certa lógica. As pessoas que se deram bem durante a ditadura militar. E o senhor Bolsonaro se deu muito bem, porque ele era capitão, né? Tranquilo, né? Não sei porque ele veio parar em Ioque, mas tudo bem. Estava ali, era um homem do sistema. E era homem do sistema. Você sabe o que ele veio parar em Ioque? Vou contar a história para você. Vou contar. O capitão Bolsonaro, naquele tempo parece que tenente foi promovido a capitão aí em Ioque, eu não sei esses detalhes, fazia parte do grupo de fanáticos mais radicais do Exército. Fazia parte do... Ele e o general Heleno, que também não era general na época, faziam parte, os dois, da tendência de extrema-direita dentro do Exército, comandada pelo general Frota. O general Frota era o ministro da Guerra. Naquele tempo, as Forças Armadas tinham 3 ministérios: ministro da Guerra, ministro da Aeronáutica e ministro da Marinha. O general Frota era o ministro da Guerra e tentou dar um golpe, um alto golpe dos militares em cima do Geisel, certo? Em cima do Geisel. Isso em 1977, época da divisão do Estado. Eu me lembro bem porque, nesta ocasião, eu estava em Brasília para assistir à sanção da Lei Complementar número 31, que criou o nosso Estado.
Então, naquele momento estava um burburinho em Brasília, né? A direita totalmente assanhada, querendo frota, querendo derrubar o gás e tal. Não deu certo o golpe. O Geisel colocou o frota na reserva e todos aqueles que estavam comprando frota, ele mandou para lugares distantes no interior do país, entre eles o capitão, o Jair Bolsonaro. Então, essa é a história. E ele teve uma enorme paciência, né, de superar, durante 28 anos como deputado, tal, todo esse ódio que a população brasileira tem à ditadura, e foi construindo uma falange que terminou levando-o à presidência da República. Ele pode defender, ele pode e deve ter razões para defender, mas eu não tenho. Eu e muitos companheiros que desde o primeiro dia da ditadura brigaram, enfrentaram a ditadura, alguns foram torturados e mortos, não tem nenhuma razão para defender a ditadura. O brasileiro que viveu aquela época, que não viveu nenhuma tranquilidade dessa que é propagada hoje, o Brasil naquele tempo, na área econômica, era bem pior do que hoje. Era uma inflação de quase 1000% ao ano. Falei aqui das maquininhas, hoje não sei se tem mais, aposentaram as maquininhas. As maquininhas, você ia na frente comprando e o operador da maquininha vinha atrás, craque, 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 aumentando os preços, né? Mudando as etiquetas, colando a etiqueta por cima. Você comprava um produto, cedo de manhã, para comprar um produto, não comprava. Voltava para comprar à tarde, tinha 4 ou 5 etiquetas, uma em cima da outra. Qual a virtude desse regime? Eu não conheço nenhuma. Ah, mas fez Itaipu. Ah, mas fez a ponte Rio-Niterói. E daí? E daí? Itaipu foi feito com dinheiro emprestado da Alemanha e dos Estados Unidos, não está sendo pago até hoje. A ponte Rio-Niterói foi construída pelo Andrade Gutierrez, que, em troca do contrato, remodelou o sítio que o Figueiredo tinha em Petrópolis. A Transamazônica, outra obra cantada e decantada, não foi concluída até hoje. Até hoje. Foi abandonada pela ditadura e não foi concluída até hoje. Cada presidente faz um pedaço que não interessa, muitos nem fizeram, ficou por aí. Então, quem quiser ter saudade da ditadura, que tenha e passe muito bem. Agora, eu não tenho. Eu e as pessoas do meu tempo, as pessoas que viveram aquele tempo, que padeceram na carne a repressão, a censura e o medo, não tem nenhuma saudade daquele tempo. E esperar que não volte nunca mais, esperar que a nossa democracia esteja definitivamente consolidada, que eu acredito que já está, mas não dá para duvidar. Esses grupos, essas falanges fundamentalistas não prosperem, não encontrem pólvora em líderes populistas que acreditam ou não nesse tipo de evolução da política brasileira. Então, isso é o que eu queria falar sobre esse dia 30 de março. Então, aqui, né, se alguém quiser vir defender o regime militar, está aberta a internet, o Facebook, é só mandar, é só contradizer aquilo que eu estou dizendo. Vamos estabelecer um debate. De repente, foi tão bom, eu era feliz e não sabia.
Bem, no programa de hoje eu quero mostrar... estou mostrando aqui, ó. Correio do Estado de hoje, mostrando que bancos reabrem hoje. A manchete. Cadê isso aqui? Bancos reabrem hoje. Tá? É a manchete. Agora, nem todos os bancos reabriram hoje. Alguns reabriram. Me parece que o Bradesco não abriu. O pessoal continua trabalhando em casa. Por quê? Porque bancos que têm, empresas que têm muitos funcionários, não estão correndo risco. Não estão, o Edson vai mandar o link para você. Não estão correndo risco. Estão correndo risco. Não querem assumir a responsabilidade pela morte de seus colaboradores. E hoje à noite, me parece que o presidente da República vai fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Não sei o que ele vai falar. Ele vai dizer que ele está agindo de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que parece uma piada, né? Porque a Organização Mundial de Saúde tem recomendado exatamente o isolamento social e ele tem pregado com impertinência que é preciso preservar o emprego e a saúde e a vida das pessoas. Com que todo mundo concorda. Agora, você tem que preservar, primeiro, porque tem uma escala. Primeiro, a vida. Todos os investimentos na vida. Segundo, preservar o emprego e a sobrevivência dos pobres, dos mais humildes. Porque, como disse o padre ontem, aqui nesse programa, o padre disse que o rico não tem problema. O rico vai para o Sírio-Libanês, vai para o Albert Einstein, vai para o Beneficência Portuguesa, vai para um hospital onde ele tem o seu plano de saúde e escapa, né? Não tem problema nenhum. Agora, o pobre vai parar, sabe onde? No Aerorancho. Lá no estádio onde o prefeito está armando hospitais de campanha. No hospital regional? Sim, no hospital regional tem. Mas lá no Parque Ayrton Senna também tem hospital de campanha. Tem no regional. Em alguns lugares. Quer dizer, é para onde o pobre vai. O pobre que não tem respirador mecânico. Então fica fácil você, o rico, defender. E quem está defendendo é o rico, é quem não precisa. Eu vi a carreata de Campo Grande semana passada, só tinha carrão. O Correio do Estado mostrou na capa uma Mercedinha preta, só tinha carrão importado. Por que os caras não fizeram a passeata a pé? Já que eles não acreditam na letalidade e na contaminação, por que não fizeram? Vou voltar sobre esse assunto depois do tempo em Brasília e em Campo Grande.
Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Oi? Tá de volta já. Já está no ar. Vai conseguir aí? De volta com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Ó, eu assisti ontem a audiência do coronavírus. Eu assisto todo dia. Até ontem, até anteontem, as audiências vinham de uma reunião no Ministério da Saúde, reunindo o ministro e alguns, o chefe de gabinete, o secretário executivo, pessoas do Ministério. A partir de ontem, as reuniões passaram a ser de ministros. Estava ontem lá o ministro da Casa Civil, o ministro da Infraestrutura, o ministro da Cidadania e outros ministros participando da reunião. O Mandetta foi o último a falar. Falou todo mundo e tal, aí depois chamaram o Mandetta como se fosse uma forma de tentar esvaziar o discurso do ministro. O que a gente nota, eu não quero elaborar aqui nenhum fake news, não é da minha, não faz parte das minhas diretrizes como profissional, mas o que a gente nota é que há uma grande insatisfação dos ministros, eu não diria aqueles que estavam lá ontem, Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes.
Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Eu havia iniciado aqui uma informação quando nós tivemos uma pequena interrupção. Eu tenho acompanhado, desde o início do coronavírus, todas as audiências do governo na evolução da crise. Estas reuniões eram realizadas no Ministério da Saúde, coordenadas ou pelo ministro ou pelo secretário executivo do Ministério. Ontem mudou tudo. Ontem, além do Mandetta, havia na mesa vários ministros e o local da audiência foi mudado para o Palácio do Planalto, para próximo do presidente da República. A impressão que eu tive pelo discurso amargo do Mandetta, pelo fato dele haver pedido desculpa à imprensa, fez muito bem, tem que ter dignidade. Não pode fazer como papagaio, tem que ter personalidade própria, e o ministro tem. Pediu desculpa à imprensa por havê-la reprimido em audiência anterior. E foi enfático. Não voltou um centímetro atrás daquilo que ele tem falado com insistência. Tem falado com insistência. O aconselhamento ao isolamento social. Quanto mais... Gente, o que é isolamento social? Quanto mais gente ficar em casa, menos chance tem, menos espaço tem para o vírus. É claro que nem todo mundo vai ficar em casa. Tem pessoas que têm que sair de casa. Quem trabalha em serviços essenciais tem que sair. É um risco que ele vai correr. Mas ele tem que sair. Tem que sair para garantir comida para quem está em casa, para garantir remédio para quem está internado, para garantir atenção para quem está internado, o médico, o enfermeiro, o pessoal da saúde. Ninguém está pedindo aqui um isolamento geral. Todo mundo fica em casa, ninguém faz nada, quem tiver computador trabalha pelo computador, quem não tiver... Não é isso que se desde o começo se preconizou. Tanto os governadores de São Paulo, como do Rio de Janeiro, como o governador de Mato Grosso do Sul, o prefeito de Campo Grande. Todo mundo trabalhou com extraordinária sensatez e muito cuidado para não resvalar no campo da pura demagogia. Também não sei que valor tem uma demagogia feita com as pessoas presas em casa, sem poder sair. O político que faz isso, ele está, inclusive, correndo o risco de encerrar a carreira dele. Mas você tem que tirar o chapéu para muitos prefeitos, para muitos vereadores e governadores que têm encarado isso como uma questão de vida ou morte. E é assim que tem que ser o governo federal. Mesma coisa, o Bolsonaro não tem que estar preocupado com a sucessão presidencial, com 2022.
Ele tem que estar preocupado com abril de 2020, maio de 2020, junho de 2020. Esta que tem que ser a central, a origem e a consolidação de sua preocupação para o bem do país, desse país, para não ser acusado no futuro de ter cometido um verdadeiro genocídio contra a população. Falar em imprensa, eu sempre tenho falado da imprensa aqui. A imprensa brasileira, ao contrário da direita brasileira, ao contrário dos motoristas brasileiros, dos caminhoneiros do Brasil, ao contrário dos médicos do Brasil, é uma classe totalmente desunida. É um querendo comer o outro. Eu não vi em nenhuma estação de rádio ou televisão até hoje ninguém defendendo um órgão de imprensa que não fosse daquele mesmo órgão de imprensa. Eu vejo a Rede Globo defendendo a Rede Globo, eu vejo a Band defendendo a Band, mas não vejo a Band defendendo a Globo, que está sendo massacrada pelo governo. Por que o governo massacra a Globo? Porque a Globo não deixa de criticar o governo. Porque a Globo desempenha o seu papel profissional diante das notícias. A Globo, gente, desde o período da redemocratização, desde Sarney, que a Globo foi oposição. Foi oposição no Sarney, foi oposição ao Collor, foi oposição ao Itamar Franco, oposição ao Fernando Henrique, oposição ao Lula e à Dilma e ao Temer, e está sendo oposição ao Bolsonaro. E não é necessariamente a oposição, é dar a notícia como ela está acontecendo. O presidente pisa na bola, a Globo mostra. O presidente assina uma medida em favor do Brasil, da população brasileira, a Globo mostra. Agora, o que esse pessoal quer, o pessoal da tropa de choque, é que a Globo passe a lamber a bota, o coturno do capitão. Isso a Globo não vai fazer. Isso é coisa que faz o seu Ratinho, que faz o seu Siqueira Campos, que faz o seu Edir Macedo, mas a Globo não faz. E eu me sinto representado como profissional pela Globo, exatamente por causa disso. A maioria dos jornalistas brasileiros, mesmo aqueles que não têm nada contra a Globo, entram no oba-oba. A Globo lixa, não tem nada disso. A Globo tem prestado um serviço inestimável à democracia brasileira, principalmente nesta crise do coronavírus. Tem mantido o canal 24 horas por dia, dando informação de todas as partes do mundo, de todas as partes do Brasil, sobre o coronavírus, prevenindo a população. Mas está provocando a histeria, provocando o pânico. Não tem pânico, não tem histeria. E era bom que provocasse, que conseguisse provocar, porque aí sim, esta ínfima minoria que teme desrespeitar as determinações das autoridades sanitárias, poderiam passar a respeitar se houvesse condições de fazer. Tem muita gente que não precisa estar nos botecos uma hora dessa tomando cerveja e está lá no boteco, todo mundo junto, jogando dominó, jogando buraco. Né? Então, não tem nada que desabone a atitude da Rede Globo. Eu não tenho nada com a Rede Globo. A única coisa que eu faço é assistir a Rede Globo. E não precisa assistir outra televisão. Porque as outras estão pautando em cima da Rede Globo. O que o senhor Bolsonaro devia fazer é o que o Crivella está fazendo no Rio, reconhecendo o trabalho da imprensa. Ele que era o inimigo mortal da Rede Globo, porque a Rede Globo não puxava o saco dele. Hoje está reconhecendo que a imprensa, rádio, televisão, jornais,
estão prestando inestimável serviço à comunidade. Bem, hoje de manhã, eu falando em imprensa, de manhã, aconteceu um episódio simplesmente lamentável, encenado pelo presidente da República. A chegada dele em frente ao Palácio Alvorada, ele sempre dá aquela paradinha para conversar com o pessoal que estava esperando, o pessoal de Iromito e tal, poucas pessoas, e a imprensa que já se posicionou no local para captar alguma informação passada pelo presidente da República. Hoje, ele, além de fazer a sua apologia à ditadura militar, já que ele a defende, ele hostilizou a imprensa. Sérgio Cruz, mas o presidente hostilizar a imprensa, normal, sempre faz isso. Não, hoje foi grave. Ele jogou aquele povo que estava pedindo autógrafo para ele, aquele povo fanático, contra os repórteres, contra as câmeras, contra a imprensa que estava lá cumprindo a sua obrigação, que estava lá trabalhando. Certo? Eu quero mostrar para vocês o episódio. Foi publicado em vários sites de notícias do Brasil, mas está na sua íntegra aqui no site do terra.com. Quero mostrar para vocês. O áudio não está muito bom, mas acompanha com bastante atenção e você vai ver o tamanho da grosseria do presidente contra a imprensa brasileira. Tá? Toca aí, Edson. Anota o versículo, é muito importante. Primeiro, Crônicas 12, o exército de Davi, o exército Bolsonaro. Troca o nome de Davi pelo seu. Primeiro, Crônicas 12. Segunda Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Estava orando de madrugada e saiu da OMS de onde falamos? Valeu! Exatamente o seu discurso, presidente. Parabéns. Já que a imprensa não divulga, que tal hoje à noite Rede Nacional repetir o discurso dele? É isso aí. Presidente, 31 de março, presidente. 31 de março. 1-9. Josué 1-9. Josué 1-9 aí. Presidente, 31 de março. Porra, hoje eu ganhei dia da liberdade hoje. Presidente, estamos juntos. Meu último advogado aqui é ele. Presidente, eu sou sozinho com o seu filho, outro sozinho. Segurando a faixa em frente ao Congresso. Comemorando 31 de março. Parabéns, presidente. Parabéns. Vamos, Bolsonaro, deixa eu te contar por que eu fui processado ano passado. Eu sou professor da rede pública. Quando o senhor ganhou a eleição, eu cheguei na escola, foi uma festa danada, os alunos fizeram até churrasco, saiu todos os jornais, aí depois eu fui processado por isso, porque eu sou servidor público, aí os caras me processaram porque eu fiz que os alunos fizeram churrasco, que eu filmei, registrei tudo, a felicidade dos alunos, o Brasil inteiro ficou louco de alegria com a sua vitória. Vem pra cá, rapaz. Pula pra cá, rapaz. Foi diretor por 12 anos. Medalha do pacificador. Valeu. Eu quero conversar com o general Heleno, meu amigo. É velho assim, cara? Hein? É velho assim? Eu tenho 67 anos. Ô, 67 anos, não é velho não. Tava na... chegar muito perto não. Presidente, posso orar pela sua vida nessa manhã, por favor? Rapidinho. Pessoal, quem puder, por favor, estenda as mãos para abençoar a vida do nosso presidente. Vamos estender as mãos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesta manhã, Senhor, nós queremos, Senhor, abençoar a vida do nosso presidente, Pai. Dirija a vida do teu filho nesta manhã, Pai. Que todas as decisões, Senhor, que ele tomar aqui na terra, Senhor, que seja ligado no céu, Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que for toda palavra lançada contra o teu filho, que seja caída por terra, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação da tua gente seja sobre a tua vida. Eu fui liderança nacional do movimento dos caminhoneiros em 2018. Eu gostaria muito de trazer a mensagem de cada trabalhador que está na estrada, de cada trabalhador, de cada pai de família, nesse momento, abraçar o Senhor, saber que nós acreditamos no seu governo, que é um governo sério,
sério, que é um governo honesto, tá? É um governo honesto. Pela primeira vez... Aqui é você. Meu nome é Júnior, eu fui liderança da greve dos caminhoneiros de 2018. Hoje, graças ao ministro Tarcísio, nós fazemos parte do Fórum TRC, que é pela primeira vez na história do transporte, nós temos como falar de transporte pro caminhoneiro e levar as pautas dos caminhoneiros. Parabenizo o senhor pela atitude que o senhor teve com o Imetro. Não esperávamos... Queria trocar o Tacov do caminhão. É sacanagem, né? Sacanagem. Quanto ia custar aquele Tacov? Em torno de R$2.000. R$1.900. Em torno de R$2.000. Então, sinta-se abraçado pela categoria dos caminhoneiros, que nesse momento o país está passando por uma situação que é pedágios caros, dificuldade nas estradas. Eu rodei de Ourinhos ontem à noite, de Ourinhos até aqui, não tinha um posto sequer aberto, caminhoneiro parando na PRF para dormir, uma condição terrível, mas todos os caminhoneiros focados e abraçados junto com o senhor nesse momento, que nós vamos até o fim. Inclusive fizemos um protesto no sábado, tivemos a liberdade de colocar uma faixa em nome do governador João Dória, que para nossa categoria não presta, tá? Nós não temos nenhuma simpatia com ele, até pela situação que ele está criando. Então sinta-se abraçado por nós, tá? Leve o desejo da categoria de manter o Brasil no senhor, um espelho de vida, um ídolo, e pode ter certeza que a classe dos caminhoneiros está sob seu comando. Uma salva de palmas, caminhoneiros! Vocês viram que o diretor-presidente da OMS falou, não? Alguém viu aí? Que tal eu ocupar a Rede Nacional de Rádio e TV hoje à noite para falar sobre isso? Tá bom ou não? Ele disse praticamente. Em especial, né? Ele, os como informais, africano, né? Tem que trabalhar. Tá todo mundo em casa. O que acontece? Nós temos dois problemas, o vírus e o desemprego. Dois problemas, que não podem ser dissociados. Tem que trabalhar, nós temos que atacar juntos. Quando eu comecei a falar isso, entraram até com processo no Tribunal Penal Internacional contra mim, me chamou de genocida. Sim, companheiro. Eu sou genocida, um absurdo, né? Defendendo o direito de você levar um prato defendendo de comida o pão à mesa do cidadão e o pessoal discordando disso. A gente vê que não acredita. Ele estava um pouco constrangido, parece, mas falou a verdade. A gente conhece ele com mais profundidade, né, do passado, mas eu achei excepcional a palavra dele. E meus parabéns ao OMS, se associa a Jair Bolsonaro. Aê! A gente só fica sabendo dessas coisas, Bolsonaro, só fica sabendo no Twitter, porque se for depender dessa mídia aqui, ó, dessas imprensas, dessa imprensa aqui, isso aqui são só abutres. Isso aqui não é uma mídia, isso aqui são abutres, só esperando para poder ferrar com o Brasil. Veículo de desinformação. E nós temos uma preocupação muito grande, que é o que vai ser desses pais de família, porque enquanto nós estamos na estrada, as nossas esposas, os nossos filhos, tá todo mundo dependendo do trabalho. Eu estive na Ceilândia de Taguatinga domingo. A Folha de São Paulo, eu falei que eu fui passear. Mas eu fui ver o povo. Uma das mulheres que conversei tinha 9 dependentes, né, vários netos, e não tinha mais o que levar para casa. Imagina o desespero dessa mulher. Então, vai matar de vírus, tem que, pela idade dela, quem tem abaixo de 40 anos de idade, segundo dizem aí os médicos, né, a chance de óbito é quase zero. Sim. Tá? Então não tem por que não deixar esse pessoal trabalhar. Porque afinal de contas, se o vírus mata para alguns casos, a fome também mata. Sim, a fome mata muito mais. Tá. A fome mata muito mais, no momento não é esse. Ficar em casa custa isso. Você quer? Sanciona hoje. Olha, foi aprovado ontem à noite, não foi? Hoje, sem falta. Talvez pela manhã. Né? E a regulamentação? Presidente, podemos mandar uma mensagem para os caminhoneiros rapidinho? Prioridade total. Podemos mandar uma mensagem para os caminhoneiros rapidinho? aumentar esse valor, presidente? Pessoal, bom dia. Estou aqui com o presidente Jair Bolsonaro, trazendo a lembrança, trazendo um abraço de cada trabalhador que está na estrada, mostrando que estamos juntos com esse governo que veio para mudar a nossa vida. Pela primeira vez na história somos ouvidos. Prova disso está aqui o presidente, tá? Então, a todos vocês que acreditam no nosso trabalho, acreditam no presidente, orem por esse governo e defendam até o fim. Obrigado, Júlio. Um abraço aí. Tamo junto. Obrigado. Muito obrigado a todo o apoio. Pessoal, a regulamentar está previsto R$600. Não posso regulamentar aumentando. Mas o senhor regulamenta hoje já, presidente? Está pronto o decreto, só dar uma olhada já e meter a caneta. Quem vai pagar a Caixa Econômica Federal. Ouvi ontem alguns já reclamando. Não sancionou ainda, foi ontem à noite, foi aprovado. Pô, esse pessoal reclamou que tinha poder dentro do Congresso, tinha que ter aprovado no mesmo dia quando mandei a proposta para lá. Presidente, dá para as pessoas começarem a receber o dinheiro nesta semana? Esse é o plano do senhor? Olha, o meu plano é receber já, né, do que depender de mim.
Mas a Caixa Econômica para esse pagamento aí. O governador Witzel ameaçou a população de prisão se saísse pra rua. Você ouviu, presidente? Poxa, virou ditadura. É brincadeira, né? E aí, cadê a imprensa? O Dória colocou toda a polícia rodoviária, infelizmente a polícia rodoviária faz um belo trabalho, mas colocou todo mundo na pista, colocou todos os radares. Por que o governo botou grade em volta da casa dele? Você viu como é que tá a casa dele? Ele tinha com medo de morrer. Branca, eu não sei por quê. Será que é para cercar o vírus? Só se pode, né? Mas vai matar os policiais primeiro, né? Se for assim. Presidente, o senhor tem apontado preocupação com os informais, aqui tem falado quase todos os dias. O Senado aprovou agora esse vale de R$600. Pode ser feita alguma outra medida para complementar essa renda, para chegar dinheiro direto no bolso dessas pessoas? A intenção é os R$600 direto no bolso dele, não foi só essa medida. Várias outras medidas foram tomadas. Pessoa da pequena e média empresa, adiantando o 13º do aposentado e pensionista do INSS, linhas de crédito para pequenos, para até linha de crédito com juros lá embaixo. Uma série de medidas econômicas foram tomadas, né? Sério. Como não tem meta fiscal, não é perigoso dar tanto dinheiro para governador e esse dinheiro não chegar na população? Não seria melhor direcionar mais? Diretamente para o município. Uma coisa assim? Porque é muita corrupção. A declaração do ministro Mandetta contra o isolamento vertical, dizendo que os idosos não vivem numa cápsula, apontando problemas. Isso não vai contra o discurso do senhor? E o ministro também falou que não recomendaria uma ida, como o senhor falou, fez no domingo a Ceilândia e Itaguatinga. Olha, eu não sei o que ele falou, eu paro do princípio que eu tenho que ver, porque acreditar no que está escrito não, né? Ninguém se esqueça que o presidente... Deixa eu falar aqui. Não se esqueça que eu sou o presidente. Vamos seguir a orientação da OMS. A OMS falou o quê? O que o diretor-presidente falou? Que esse povo humilde fica o dia todo na rua para levar um prato de comida à noite em casa. Exatamente. E ele falou isso também, ele falou que ele era africano, sabe o que é passar dificuldade. A fome mata mais do que o vírus. Certo? Mas ninguém noticia isso. Mas isso não vem de notícia. Vocês ficam o tempo todo jogando os ministros contra o presidente. E o presidente contra os ministros. Coisa feia. Ninguém aguenta isso mais. Não, fala. Caramba. Você pode falar. É o tempo todo jogando os ministros contra o presidente. Só ontem eu fiz um vídeo no meu canal mostrando isso. A canalice de vocês. É ele que vai falar, não é vocês não. Ele que vai falar. Jogando Mandetta contra o presidente. Jogando e você todo mundo contra o presidente. Essa tática de vocês não vai funcionar. Vai embora? Vai abandonar o povo? Não, mas não precisa disso aí, não. Pode ir. Pode ir que não precisa disso aí, não. O governo é um time, a imprensa que não gosta do povo. Eu nunca vi isso. A imprensa que não gosta do povo. É porque eles não se conformam que hoje a gente tem aqui, ó. Tem o canal aqui, ó. Cafezinho com Pimenta, tem o canal do Emerson Teixeira, tem um monte de gente que tem canal que a gente pode falar o que a gente quer, porque nós somos do país livre. PHTV. Vocês perderam o monopólio da informação. A era das trevas acabou, meu amigo. Acabou a mamata. Agora existe a internet. A gente se informa uns com os outros. Vamos trabalhar. E para ficar registrado, eu acho que eu sou o único sindicalista que apoia o presidente. 31 de março, presidente. Vamos lá, 31 de março. De Nova York, prefeito de Nova York. Presidente. É o prefeito de Nova York. 31 de março. Vamos mandar um recado certo pro caminhoneiro, vai. Pessoal, eu tô aqui com o presidente Jair Bolsonaro, na frente do Palácio, abraçando ele em nome de toda a categoria, trazendo as dificuldades nas estradas, restaurantes fechados, mas o presidente está conosco, né, presidente? Eu sempre estive com os caminhoneiros, os problemas que vocês têm, uma parte já foi resolvido, mas não é fácil, tá? A questão do eixo levantado lá atrás, as multagens eletrônicas, fiz o possível, mas infelizmente a justiça derrubou a nossa proposta, que a preocupação com os radares, tá, é tanta que leva a acidente também. Exatamente. E o objetivo é apenas arrecadar. Então várias medidas foram tomadas. Vocês, a questão de multagem na balança, DPVAT, enorme, diminuiu bastante. DPVAT, botamos o valor lá embaixo. Bem que teve um senador que tentou derrubar o DPVAT Supremo. Senador DPVAT. O senador DPVAT, tentou derrubar o DPVAT, queria que vocês pagassem mais. E agora reconhecemos até o... Quando fala aqui nesse pessoal que... Os informais, o caminhoneiro, o autônomo também é informal. Sim. Tá? Quando você não dá meios para ele andar pela rodovia, porque você fecha restaurante, fecha a borracharia, loja de venda de peças, você está condenando esse cara a ficar em casa, pô. Exatamente, não dá infraestrutura para ele. E graças a Deus nós temos o senhor, o ministro Tarcísio. Deixo claro, nós nos preocupamos com a vida
que logicamente pode ser ceifada pelo vírus. Mas também o desemprego é uma questão muito importante, tem que levar em conta. Afinal de contas, o próprio diretor-presidente do OMS, a imprensa, quero ver vocês publicarem, pô. O diretor-presidente do OMS falou que não podemos esquecer esse pessoal que trabalha durante o dia para levar um prato de comida à noite para cá. 13º para o Bolsa Família, que ficou lá, né? O Rodrigo Maia ficou fazendo hora com aquilo ali e deixou caducar. E vocês não falam nada, né? Tanta gente ficou prejudicada com isso, vocês não tiveram coragem de falar nada. Mas não foi a vez que nós Presidente, por favor. Olha com carinho, presidente, quando passar essa onda... Pessoal, presidente, olha com carinho, as empresas de ônibus, os empresários estão demitindo em massa muitos motoristas, muitos pais de família. Olha com carinho também a categoria, beleza? A rede hoteleira demitiu bastante. O pessoal que trata de turismo, perdendo emprego, todo mundo perdeu emprego. Olha com carinho essa categoria. Presidente, só uma coisa, rapidinho, deixa eu... Presidente, quando terminar essa onda de coronavírus, foca na reforma política, faz uma Assembleia Constituinte, deixa a gente regular a política. Para o Brasil. O presidente, coração com o senhor, viu? Tem que se abraçar. Brasil acima de tudo! E Deus acima de tudo! Brasil acima de tudo! Deus acima de tudo! Brasil acima de tudo! Deus acima de tudo! Presidente, o representante do setor público falou de Brasil hoje. Eu não posso atender. Quando isso tudo terminar, vamos dar uma volta de NC. Voltinha? Manda um abraço. Volta de NC. Bolsonaro, manda um abraço. Você tem um NC. Bolsonaro, manda um abraço. Presidente. Valeu, presidente. Bom dia. Muito bem. O presidente da República conversou com um grupo de admiradores, tudo blogueiro, né? Tudo pessoal de blog, pessoal que faz live, todo mundo fazendo live. Legal, mas é... E todo mundo aglomerado, né? Aglomeração, contrariando a própria orientação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, que, segundo o presidente, está dando aval àquilo que ele está preconizando. Mas vamos ver o que ele vai falar hoje, nesta terça-feira, à noite, em rede nacional de rádio e televisão. Eu estou curioso. De repente, o presidente está dando uma volta, né? Está voltando, né? Espera um pouquinho, não é bem assim. Está acompanhando o presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump. Se você está assistindo a Via Morena pelo Facebook, você pode, se quiser continuar assistindo a programação da emissora, a gente vai desconectar agora do Facebook, mas vai continuar no viamorena.com ou no viamorena.com.br. Uma programação variada, que começa com desenhos, tem documentários, shows, é uma programação feita especialmente para os internautas. Muito obrigado ao Edson pelo apoio, muito obrigado a você pela audiência, até o próximo programa e tchau, Pica-Pau.